Sejam então bem-vindos a mais um videocast aqui, desta vez sobre o ouro. E parece-me bastante pertinente, uma vez que estamos aqui a ver zonas absolutamente interessantes neste ativo e também nos ativos correlacionados. Portanto, tenho aqui de certeza algumas ideias interessantes para partilhar ao longo deste videocast. O que é que podemos referir assim já numa primeira análise, olhando para o ativo? Vemos que tem estado aqui a negociar numa tendência altista de médio e longo prazo absolutamente evidente, e que nas últimas semanas tem estado aqui nesta zona muito próxima dos 1700, que tem servido de suporte agora nesta fase. Portanto, inicialmente houve um breakout, depois já houve aqui um retest e tem estado aqui com alguma dificuldade em sair desta zona. Olhando para a vela que temos aqui a formar neste momento, percebemos que está aqui a formar, parece que um teste ao suporte para depois poder fazer um novo máximo relativo. Obviamente, olhar para a vela a meio da semana indica-nos absolutamente nada, portanto temos que esperar pelo fecho para tentar inferir algo sobre esta vela, mas olhando para o padrão geral do ouro, continua aqui com uma tendência altista absolutamente forte, como o cloud a suportar o ativo, a tendência de médio e longo prazo com esta estrutura, cada vez que faz um breakout, acaba por vir fazer retest, subir outra vez, fazer um novo patamar e está fortíssimo, portanto, em termos de perspectivas de longo prazo. Agora, no curto prazo, tem estado um pouco mais lateral e, sem dúvida, tem estado aqui numa fase mais de consolidação, com dificuldade em disparar desta zona. Já vamos ver, então, quais é que são as razões que poderão levar o ouro a fazer novos máximos este ano, e quais é que são as razões que poderão levar aqui a uma correção nas próximas semanas. Portanto, para além do ouro, escolhi aqui alguns ativos correlacionados, portanto o AUD-USD, que está fortemente correlacionado com o ouro. Normalmente quando o ouro sobe, esta commodity currency, que é o AUD-USD, tende a acompanhar, e depois, no sentido contrário, aqui com uma correlação inversa, normalmente temos o dólar index, e neste caso também escolhi o dólar CHF, para vermos aqui daqui a pouco, depois de vermos aqui alguns aspectos fundamentais que poderão ser interessantes de acompanhar nesta fase. Vamos então ver aqui o que é que são os pontos mais importantes a ter em consideração nesta fase. A pergunta é se o ouro, portanto, se o momentum deste rally tem realmente aqui capacidade para continuar aqui nas próximas semanas e nos próximos meses. Portanto, tem capacidade de continuar este rally, sim ou não? E para isso vamos ver aqui alguns pontos que têm vindo aqui a estar em destaque. Portanto, a zona onde o ouro está a negociar, os $1.700. Podemos ver que existe uma forte procura no que diz respeito a ETFs, e isto está, neste caso, também alinhado com o facto de que normalmente existe um interesse gerado em termos de investimento passivo, e o caso dos ETFs também investirem significantemente, de forma significativa, digo, no mercado físico de metais. Portanto, também a ser um dos fatores que vamos ver aqui alguns gráficos em torno deste ponto. Depois, o dólar forte e a epidemia do coronavírus levarem a uma quebra na procura por joalharia e todas as componentes do ouro, como para também a eletrónica e toda essa, tudo o que tem a ver com, neste caso, retalho e que necessite de lojas abertas para poder haver procura, está então comprometido. No que diz respeito a projeções para o ouro, tendo em conta uma analogia ao ano de 2008 e a crise nessa altura, indicariam aqui a possibilidade de uma correção. E depois também vamos ver aqui um forte aumento na liquidez,
poderá levar a um aumento dos preços do ouro. Outro aspecto que poderemos ver aqui será prata e paládio, portanto, também aqui numa fase interessante, que também podemos ver aqui algumas correlações e alguns gráficos que poderão ser interessantes, e depois podemos até abrir na NextStation para ver também os gráficos desses ativos e ver se estão interessantes. Vamos então ver aqui, portanto, já vimos os pontos que vamos observar. Chama a atenção para já para este gráfico, portanto, oferta e procura em 2020 bastante estáveis, é aqui o que mostra-nos este gráfico. Portanto, aqui a branco a oferta, neste caso a azul a procura, e depois esta linha a amarelo é o preço, a cotação do ativo. E podemos ver o que é, essencialmente, tem aqui alguns pontos que são interessantes de referir. Na altura em que a oferta é maior que, em que a procura é maior que a oferta, obviamente são alturas em que o preço está a subir, e depois quando temos a tendência inversa, obviamente quando começamos a ter mais oferta do que procura, tende a haver uma estabilidade e também uma correção no preço do ativo. Nesta fase estamos claramente com mais oferta do que propriamente procura. No entanto, alguns pontos sugerem que existe aqui algum balanço. Portanto, se olharmos, por exemplo, para as previsões no que diz respeito à procura e oferta para 2020, a conclusão é que está relativamente estável. A oferta de ouro e a procura são dos que estão menos expostos a toda estas limitações em torno da epidemia, e alguns fatores, como por exemplo a quebra na joalharia, na eletrónica, é colmatada com um aumento na procura de investimentos. Portanto, aqui de certa forma acabar por balançar, por um lado mostra uma quebra e do outro lado mostra um aumento, e torna aqui bastante neutro aqui o impacto da epidemia. No que diz respeito a alguns dos principais players e como é que têm vindo a reagir em torno, ou melhor, comparativamente com o período homólogo, vemos, por exemplo, o caso da China, que mostra uma forte quebra na procura por ouro neste primeiro trimestre, portanto, cerca de menos 50% year on year, portanto, aqui significa cerca de 33%, digo, da procura total anual, e isso aí obviamente a ter também algum impacto. Continuamos a ver preços muito baixos na China, enquanto que na Índia, por exemplo, vemos que os preços continuam relativamente altos, indicando aqui uma procura forte, neste caso na Índia. Vemos também aqui algumas das principais exchanges a nível mundial, e também vemos aqui a evolução de cada uma delas, mas regra geral podemos referir aqui, de certa forma, um certo balanço entre procura e oferta, e não é por aí que estamos a assistir às oscilações nesta fase. Depois vemos aqui um gráfico da Bloomberg que refere basicamente o impacto da Covid, neste caso nestes ativos. Destaca para o Palladium, e que neste caso a ser o que tem que acaba por ser mais afetado, portanto aqui é por percentagem de impacto na procura do metal. Portanto aqui vemos que claramente o Palladium a ser o mais afetado, quer seja em termos de procura, quer seja em termos de produção, a sofrer também grandes quebras. Aqui este gráfico estima que cerca de 43% da procura de ouro está afetada pela epidemia. Lá está a questão que tínhamos falado há pouco, de tudo que é componentes eletrónicas, joalharia, tem uma quebra no retalho, significa quebra na procura destes ativos para alimentar as fábricas e tudo mais, que neste caso conta como cerca de 40% de toda a procura por ouro.
Isto, no entanto, não significa apenas 43% de quebra na procura. Neste caso, a percentagem de impacto na oferta afetada pela epidemia está mais próxima dos 64%. Portanto, aqui referência às minas que acabam por estar encerradas, principalmente na África do Sul, Austrália, Chile e China. Depois aqui também referência ao Palladium como o ativo cujo impacto é mais evidente, e nós também aqui destacamos então, quer seja a nível da produção, quer seja a nível da procura, ser então um impacto muito forte. Este gráfico serve para mostrar-nos basicamente que existe uma forte procura por ouro por parte dos ETFs, portanto, ETFs are still buying gold, significa que temos visto um aumento das compras de cerca de 15% este ano. Isto significa cerca de 400 toneladas de ouro em menos de 2 trimestres e significa também que este ano poderá representar um ano recorde em termos de crescimento do investimento no que diz respeito à procura, porque não será só do lado dos ETFs. O que é que podemos inferir? Noutras crises e noutros períodos importantes, como o período de 2008 e 2009, e depois 2012 e também 2016, os investimentos, neste caso trimestrais, mostravam que realmente a procura excedia os 400 e por vezes chegava mesmo às 600 toneladas. E nesta fase, como estamos numa fase em que existe muita liquidez devido à intervenção dos bancos centrais para, de certa forma, impulsionarem a economia e limitarem o impacto do coronavírus, significa que este dinheiro barato vai alimentar, provavelmente, continuar a alimentar o investimento e também a procura por ouro. Portanto, aqui, em termos do gráfico, que podemos ver aqui, principalmente neste aqui em baixo, vemos os ETFs e vemos também o preço spot e depois vemos também os futuros e aqui o destaque vai aqui claramente para, neste caso, os ETFs a mostrarem aqui um forte aumento aqui nesta fase, ser aqui um dos pontos que se destaca neste gráfico. No que diz respeito aqui em cima temos visto noutros vídeos a correlação, portanto, o que é que tem estado mais forte em termos de o posicionamento dos investidores no que diz respeito aos contratos futuros em termos de posições longas e curtas, e temos visto que depois de um período de grande divergência tem vindo aqui a haver um normalizar aqui destas duas curvas nesta fase, portanto, também a ver com também maior liquidez nos mercados e menores problemas nos mercados de taxas. Outro gráfico interessante, portanto, aqui a moeda, neste caso o Shao, que neste caso representa o ouro amarelo, e depois o M2 Percentage Year on Year Index, que basicamente M2 é a segunda categoria no que diz respeito a liquidez, portanto, inclui tudo o que está no nível M1, que apenas inclui, neste caso, o cash e os depósitos. Aqui o M2 já é um segundo nível, portanto são ativos que são convertíveis rapidamente em dinheiro, mas não de forma imediata. Portanto, é um segundo nível de liquidez. E aqui o que podemos ver é que um forte aumento da oferta nos Estados Unidos,
e a expectativa de que isto vai continuar a acontecer, significa que o ouro vai ser um dos principais, daqui diz portos de abrigo, em português fica um bocado mais estranha a frase assim, mas é exatamente isso, é um dos sítios onde os investidores vão alocar o capital, e daí espera-se um aumento, neste caso, da procura pelo ativo. Também por este gráfico podemos ver que em março a oferta de M2 Money, portanto desta segunda categoria já próxima de liquidez nos Estados Unidos, aumentou cerca de 11% relativamente ao período homólogo, portanto year on year, comparado com 7% anteriormente. No que diz respeito a este aumento em M2, é o valor mais elevado desde os anos 80. Portanto, aqui é muito importante este aspecto, que poderá ter um impacto forte em termos de procura do ativo. Depois aqui em baixo, fortes aumentos em termos de M2 anteriormente indicaram um aumento nas taxas de retorno no mercado do ouro. Aqui em cima o título, Cheap Money Gives a Strong Signal for Gold, e é exatamente isso. Portanto, liquidez neste momento, dinheiro barato, significa que o ouro poderá ter um aumento na procura. Portanto, se 2008 ainda poderá ser indicação de algo no que diz respeito às expectativas dos investidores. Portanto, aqui olhando para o comportamento do ouro e também da prata. Portanto, aqui deste lado esquerdo temos o ouro e deste lado temos a prata. Poderemos ver que neste momento já estão mais altos do que estavam no período correspondente nos períodos depois do sell-off de 2008. Portanto, trocando isto aqui por olhando para o gráfico, vemos que isto tem a ver com uma recuperação muito mais agressiva. Portanto, a queda foi muito mais agressiva e a recuperação também está a ser mais agressiva. E depois vemos aqui basicamente que olhando para a mesma situação em 2008, o mínimo deveria ser atingido cerca de 5 meses depois do sell-off que tínhamos assistido em março. Enquanto que no caso, isto para o ouro, enquanto no caso da prata deveria atingir o mínimo dentro de 3 meses. Assim, olhando aqui para também o Seasonality Index, tem a ver com a sazonalidade dos ativos, que podemos ver na Xstation, indica que depois de uma série de aumentos, este mínimo relativo deveria, na realidade, ocorrer em outubro ou novembro. A questão é se isto ainda poderá ser um indicador, porque, como sabemos, esta é uma crise bastante diferente e há muitos fatores que ainda estão por ter resposta. Portanto, vai surgir rapidamente uma vacina, este período de lockdown, de confinamento, em que agora vamos começar a assistir a uma reabertura da economia, vai ser realmente suficiente para a subsistência dos negócios, ver se as medidas, neste caso de proteção, que vão continuar em vigor, se não vão condicionar de uma forma em que vão mesmo incapacitar o funcionamento de vários negócios, ou se na realidade vai haver uma adaptação rápida e que vai voltar tudo ao normal. Portanto, aqui todas essas questões ainda falta haver aqui resposta, se vamos ter uma recuperação em V da economia, se vamos ter uma segunda vaga mais agressiva desta epidemia. Portanto, tudo isto são perguntas que não dá para responder nesta fase, e eu diria que 2008 não será nesta fase, para mim, pessoalmente, o indicador mais importante que devemos estar atentos. Outros pontos de interesse no mercado de Palladium e também no ouro, que podemos ver aqui nestes dois gráficos. Portanto, aqui
dá para inferir alguns pontos de interesse. Existe um déficit em ambos os ativos. Portanto, quer seja o Palladium ou o mercado da prata, mostram que existe um déficit nesta fase. Uma possível quebra na procura, neste caso do Palladium, será equilibrada por uma quebra na produção. Portanto, aqui os fechos das minas de Palladium como efeito colateral noutros metais, mas de forma primária na platina. De forma similar, no caso da prata, que tem uma forma de mineração similar ao ouro ou também aqui o cobre, os fechos das minas reduz imediatamente a oferta. E outro dos fatores que também dá para referir é um ano forte em termos também de investimento no que diz respeito à procura por prata. Portanto, também é ser aqui um dos fatores de destaque nesta fase. Olhando para, portanto, fazendo aqui uma correlação na Xstation, onde sobrepomos os gráficos dos três ativos para ver as correlações, podemos ver que existe aqui o ouro fortíssimo num rebound, que neste momento já está acima dos valores de sell-off que tínhamos assistido aqui em fevereiro e março, enquanto que na prata existe um período de consolidação e até diria alguma pressão vendedora nesta fase, olhando aqui para o gráfico da prata, e ainda maior no caso do Palladium, portanto aqui devido ao muito fraco, há muito fraca procura nesta fase e um price action também muito limitado neste nível. Em termos do que é que estamos aqui a ver, o ouro, neste caso azul, a mostrar aqui muito mais força do que esses outros dois ativos. Portanto, isto relativamente à prata e o Palladium. Isto são alguns pontos em termos de dados fundamentais que eu queria aqui partilhar antes de olharmos para os gráficos e vermos aqui os melhores pontos que me parecem que devemos estar atentos. Portanto, aqui vou só adicionar, neste caso, a prata e vou adicionar aqui também podemos pôr a platina ou o paládio, mas eu acho que nem vamos ver isto porque aqui nesta fase acho que não vale a pena. Vamos olhar antes para a prata, que me parece que esteja com um pouco mais de liquidez e que faça mais sentido neste momento. Vamos então ver quais é que são os principais ativos que eu destaco nesta fase. O ouro, como já tinha dito, portanto, com uma correlação inversa com o dólar, normalmente mas que nesta fase até está com uma correlação quase positiva, porque lá está, não é um período típico para o ativo. Em termos de price action, tinha destacado aqui a tendência altista forte de médio prazo e continuo a achar que é esse o caso. Portanto, aqui poderá, claro, haver uma correção, mas em essência parece-me que continua bastante suportado pelos fatores fundamentais que vimos aqui nestes slides. Depois, o dólar index, na minha opinião, só aqui uma curiosidade, quem está fora de posições no ouro tem aqui uma zona em que pode facilmente abrir posições altistas, deixando aqui um stop abaixo, por exemplo, desta estrutura horizontal e deixando aqui, por exemplo, neste nível aqui embaixo uma zona para sair do trade se o ativo realmente corrigir e continuar com a perspectiva altista. Portanto, aqui não vejo nenhuma razão para já não considerar a médio prazo a tendência altista que temos vindo aqui a verificar. Portanto, garantir uma gestão de risco pelo menos 3-1, portanto, o que estamos a tentar a ganhar é ser sempre pelo menos 3 vezes maior que o que estamos a arriscar e basicamente mantendo sempre aqui a tendência como referência até sinal em contrário, mas continuo a achar que a médio e longo prazo ainda estamos aqui com potencial para ver mais máximos este ano.
Dólar Index, estou a ver aqui já um gráfico mais de curto prazo, porque é aqui que está a ação e como vamos ter aqui a Reserva Federal, estou muito interessado nestas zonas. No curto prazo parece-me óbvio aqui um rebound numa linha de suporte que tem vindo a aguentar aqui o ativo, portanto aqui desde tivemos aqui um movimento muito forte no dólar, seguido depois da intervenção dos bancos centrais, neste caso a Fed, que trouxe o ativo aqui para baixo. A tentar suportar a economia e com a introdução de medidas agressivas de apoio monetário, e vemos que desde essa altura encontrou um range de negociação. O range esse que é composto por uma linha diagonal de suporte e uma linha horizontal de resistência. Como vimos de um rebound, aqui era uma zona de compra do ativo, portanto aqui embaixo poderíamos facilmente ter voltado a comprar, como anteriormente também tinha sido aqui zona de compra, portanto agora já está um pouco mais longe. Se eu comprar agora, o stop aqui abaixo desta zona fica quase tão longe como o nível da resistência, portanto não posso sugerir que seja agora um bom ponto para comprar, mesmo que eu acho que vá subir. Portanto, diria para fazerem o contrário, para, por exemplo, estarem atentos a esta resistência, passarem para um time frame abaixo da H4, como por exemplo a H1 ou M30, e no curto prazo tentar aproveitar, se isto quebrar esta resistência, tentar entrar até aqui, até este nível dos 100, que é onde acho que dos 100 ponto, quase 101, 100.93. Não é uma zona, não é um número fixo, portanto aqui toda esta zona aqui para mim é uma zona de resistência importante, portanto se quebrar esta resistência no curto prazo dá perfeitamente para nos timeframes de M30, H1 e mesmo H4 fazer aqui uns trades, porque aí o stop pode ficar muito mais perto do breakout do que se olharmos para o trade de médio prazo, onde o stop já tinha que ficar aqui embaixo perto dos 99.06 e estaria muito longe para ter aqui um potencial de risco-retorno que fosse convidativo. Mas privilegio para já posições longas, a não ser que amanhã a Reserva Federal tenha, obviamente, a capacidade para mudar esta tendência. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas em termos de price action, o momentum é altista. Mais ao DUSD, portanto aqui um cup and handle clássico depois de um grande sell-off e uma total sobrevenda, ativou o cup and handle, depois de ativar o cup and handle fez aqui um retest à neckline e agora já fez um higher high, portanto não há price action mais convidativo do que isto é em diário, portanto só vejo aqui para já em termos de price action uma direção bastante bem delimitada neste ativo, também quebrou esta resistência, portanto parece-me que há aqui potencial para entrar longos. Claro que nada é garantido, portanto o stop, mais uma vez, diria sempre que não deve estar demasiado longe para garantir que se isto eventualmente voltar tudo para trás, não ficamos aqui muito comprometidos, e ter sempre aqui, por exemplo, dois patamares para o movimento altista, garantir sempre que estamos a tentar ganhar pelo menos 3 vezes mais do que estamos a arriscar, e seria qualquer coisa como isto para mim no AUD-USD. Se formos ver, esta zona deverá coincidir com o price action que temos aqui, portanto aqui a amplitude do cup and handle normalmente é o target que devemos considerar, e se considerarmos o breakout, para mim, então aqui esta zona aqui de máximos que coincide com depois esta zona aqui que é uma resistência antiga, poderá ser o target perfeito para este ativo. De qualquer forma, se eventualmente isto disparasse e fosse para este primeiro nível, se calhar aqui já faria sentido fechar parcialmente a posição, ou então, se estiverem muito bullish, até aumentar a exposição do ativo. O dólar CHF também está em destaque, neste caso um pouco mais comedido, uma vez que temos aqui uma vela doji em diário numa zona de consolidação.
Portanto, eu aqui estou a privilegiar provavelmente os movimentos apenas acima desta grande resistência, porque aqui tem para já defendido todas as tentativas de breakout altista. E eventualmente acho que vai quebrar e depois eventualmente acho que até poderá testar esta resistência ou esta resistência, mas só considero acima desses níveis. Entre o dólar CHF ou o dólar index, acho que está mais fácil de negociar o dólar index, portanto, preferia sempre estar com este ativo. Aqui pus o dólar CHF mais por ser muito visto quando estamos a negociar ouro, mas na minha opinião o dólar index está mais interessante em termos de price action nesta zona. Vamos então aqui olhar também para o ouro, já que tivemos a ver ali em termos fundamentais, que queria ver aqui também se em termos do gráfico está interessante e o que é que vemos aqui de imediato? Temos aqui um padrão similar ao do USD, um cup and handle clássico com breakout, depois retest e agora ainda não fez um higher high. No entanto, significa que se entrássemos, por exemplo, aqui a comprar com um stop mesmo aqui por baixo, onde foi ativado este cup and handle, e usarmos a amplitude mais uma vez deste cup and handle para referência quando tivermos a apontar o nosso target, vemos que, ok, posso deixar o stop abaixo deste mínimo relativo, o meu take profit aqui para cima, só um segundo, só copiar isto e mudar as cores, senão isto fica aqui um pouco confuso. Aqui neste caso temos esta grande zona de resistência que normalmente bate certo, isto tudo em termos de dos targets e tudo isso. E aqui poderemos então ver face ao que estou a arriscar, que é este bocado aqui, portanto, desde o spread do ativo e as cotações do ativo até aqui é o meu risco, e depois daqui para a frente é o que eu tentaria ir buscar. Obviamente temos aqui zonas de grande resistência pelo meio, onde podemos ter que rever a posição, como esta aqui é uma zona muito importante. Cada movimento aqui é sempre visto e revisto consistentemente, mas em termos de price action, sem dúvida que está muito interessante. Neste caso até parece-me que poderá estar com price action até mais convidativo do que o ouro nesta fase, mas não se esqueçam que também a prata, como o ouro, tem uma correlação, neste caso, com o dólar muito forte e, neste caso, inversa. Portanto, a Reserva Federal vai ser determinante para este ativo. Penso que estes são os pontos mais importantes no que diz respeito aqui aos ativos que devem estar atentos para negociar nos próximos dias. Obviamente a Reserva Federal terá uma palavra a dizer devido ao forte impacto do dólar nestes ativos, mas em termos de price action e esquecendo a parte fundamental, olhando para a parte técnica, penso que temos aqui zonas muito interessantes para terem no vosso radar, zonas para entrar de imediato e outras para estarem atentos nos próximos dias, que me parecem todas muito interessantes. Da minha parte também é tudo, espero que tenha sido útil aqui este relatório aqui sobre, neste caso, o ouro. O meu e-mail é eduardo.silva@xtv.pt, portanto, se tiverem algumas dúvidas ou querem trocar algumas impressões, não hesitem, enviem-me um e-mail e terei, obviamente, aqui todo o gosto em responder. Da minha parte é tudo, a continuação aqui de bons trades e uma ótima semana. Muito obrigado.